Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quantos acreditam que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus, porque eu também creio. Ô Mical, para não perder o hábito, exercita os dedos aqui nesse tecladinho aqui para nós. Está anotando o sermão? Te mando o esboço depois. Olhe para mim. Ontem eu estava numa conversa que nós temos tido com a Meirelle, e eu mostrei para ela uma tradução de uma Bíblia, em que a pessoa do Espírito Santo é totalmente distorcida nesse texto, nessa tradução, que é uma tradução feita por quem não entende que o Espírito Santo é uma pessoa, onde o Espírito Santo ele é chamado de força ativa e de poder, ou outras palavras similares. O que distingue uma pessoa de um objeto, por exemplo? Como que você sabe que é uma pessoa ou é um objeto? Vontade, sentimento e razão. Olha, isso aqui é um objeto, isso aqui não tem vontade. Se eu deixar ele aqui, ele vai ficar aqui, ele não vai se mexer sozinho. E também não é porque mexe sozinho que é a pessoa, não, porque tem os robôs aí que tem perninha, que tem asa, que mexe. Mas isso não tem emoção, isso não tem sentimento. Paulo disse aqui nesse texto, para não entristecermos o Espírito Santo. Um objeto, ele não fica triste. Um objeto, ele não tem vontade. Logo, o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é essencial, ele é importante na nossa caminhada de vida cristã. É o Espírito Santo quem nos guia, quem nos ensina, quem nos convence do pecado. Quando Paulo advertiu a não entristecer o Espírito Santo, ele estava nos lembrando da importância de viver em sintonia com Deus, evitando ações e comportamentos que possam nos afastar da presença do Espírito Santo. Olha, quando alguém nos entristece, é natural, gente, a gente ter uma resistência em caminhar com essa pessoa. O Espírito Santo também é assim. É por isso, não está aqui no script, mas é por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Logo, a blasfêmia é uma resistência da ação do Espírito Santo na nossa vida. E aí, se eu estou resistindo à presença dele, se eu estou resistindo à sua pessoa, se eu estou resistindo à sua ação, logo eu não tenho condição de me arrepender. Vejamos aqui algumas coisas. O Espírito Santo pode ser entristecido por causa dos nossos pecados. O Espírito Santo está constantemente presente conosco. Ele habita em nós. Nossos corpos são templos e moradas do Espírito Santo. Então, se pecarmos, fazemos sobre os seus olhos atentos, tornamos então os nossos pecados particularmente ofensivos.
O Espírito Santo, ele é Deus. Ele tem todo o poder. Ele é onipresente. Ele está presente em todo lugar. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então, quando nós pecamos, nós estamos sob o seu olhar atento. E isso é ofensivo. A consciência da sua presença constante deve nos levar a viver de maneira que o agrade. Nas palavras de Paulo, olha, 1 Coríntios 6,19, eu vou citar aqui na versão linguagem de hoje. Paulo disse: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito e que em vocês lhes foi dado por Deus? Olha, o Espírito Santo, ele não mora em paredes feitas por mãos humanas. A parede, esse ambiente que nós estamos aqui, ele é importante, mas o Espírito Santo não escolheu essas paredes para habitar. Ele escolheu a mim e a você. Ele mora dentro de mim e dentro de você. Assim, cada vez que pecamos, é como se levantássemos ídolos de desejos mundanos em nossos corações que deveriam ser dedicados a Deus, e isso entristece o Espírito Santo, que busca purificar e santificar as nossas vidas. Os nossos pecados são um desprezo ao amor profundo do Espírito Santo. Olha, se o Espírito Santo trabalha em nós para nos santificar, a palavra santificar aqui, ela é derivada da palavra santo, santidade, santificado, que é ser separado. Separado para um propósito, separado para Deus. E logo, se o Espírito Santo que trabalha na nossa vida, para que nós sejamos santificados, separados para Deus, e quando pecamos então, é um desprezo que estamos dando à ação do Espírito na nossa vida. Jesus afirmou que o Espírito Santo, ele foi enviado para nos guiar na verdade e nos ajudar a viver em santidade. Então, quando pecamos, estamos rejeitando a sua orientação. Estamos desapontando ele, o seu propósito, desapontando o propósito de nos transformar a cada dia na imagem de Cristo. Preste atenção, gente. A imagem e a semelhança que Deus criou o ser humano lá no jardim do Éden não fala de forma física, não fala de aparência física. Imagem e semelhança fala de essência. Deus criou o ser humano com parte da sua essência. Ele soprou fôlego de vida nas narinas do homem. O homem tornou, que até no então era um boneco de barro, se tornou homem. E nós recebemos parte da essência de Deus. Nós ganhamos vida. Existe uma coisa que a Bíblia nos ensina, que é chamado de atributos. Atributos são qualidades, atributos comunicáveis de Deus, ou seja, qualidades comunicáveis de Deus. Quem me ouve diz amém. Fica atentinho aí para você não se perder. O que é isso? Qualidades comunicáveis. Deus é amor, sim ou não? Nós também podemos amar, sim ou não? Sim. O amor é uma qualidade de Deus que Ele comunica conosco. Nós somos seres vivos, temos vida, e pensamos também, aqui por outro lado, que nós temos uma parte espiritual. Essa é uma qualidade que Deus comunica conosco também. Há uma essência espiritual dentro de nós. Há várias outras qualidades de Deus comunicadas a nós. Por exemplo, quando você lê lá em Gálatas, capítulo 5,
Paulo falando sobre o fruto do Espírito, e ele deu lá uma lista de 9 qualidades, 9 partículas do fruto do Espírito. Lá ele falou de amor, ele falou de longanimidade, ele falou de benignidade, ele falou de bondade, ele falou de domínio próprio, ele falou de mansidão. Essas são qualidades do Espírito de Deus que são geradas em nós. Então, escute aqui o que eu vou te dizer. Quando o homem pecou, o pecado corrompeu da raça humana aquilo que lhe foi dada como imagem e semelhança de Deus. Quando o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, nos santificando, nos orientando, nos ensinando, nos melhorando, o Espírito Santo está nos transformando novamente na imagem e semelhança de Cristo. Logo, quando nós pecamos, nós estamos fazendo oposição a esse trabalhar do Espírito. O Espírito Santo é o nosso consolador e o nosso ajudador. Ah, irmão, se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, é o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos guia. Na nossa própria força nós não temos condições. O Espírito Santo, segundo Jesus, está registrado em João capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo, como eu já disse, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando ignoramos as suas advertências e continuamos em nossos caminhos pecaminosos, estamos desprezando a sua missão e rejeitando o seu amor. A persistência no pecado pode levar o Espírito Santo a se afastar de nós, e isso entristece ele. Imagina você chegando para uma pessoa, você querendo ajudar essa pessoa, você querendo oferecer alguma coisa boa para essa pessoa, e essa pessoa te rejeita, essa pessoa te despreza, e ela faz com você coisas que não te agrada, ela resiste você na cara. É exatamente isso que o Espírito Santo sente quando nós fazemos alguma coisa que o entristece, que ele não gosta. Ele fica triste, ele se sente rejeitado. Sem a sua presença nós perdemos a luz, perdemos a paz, perdemos o conforto que ele nos traz, e ficamos cegos e frios, vivendo em uma escuridão e desânimo. A ausência de comunhão com Deus nos deixa vulneráveis e desesperançosos, até que nos arrependamos sinceramente. Olha o que aconteceu no Salmo 51, depois de Davi ter cometido um pecado de natureza grave. Pecado, tudo é pecado, mas ele cometeu um pecado de natureza e consequência séria. E o profeta Natã disse para ele, amando de Deus: a espada jamais vai sair da sua casa. Deus perdoou o pecado de Davi, mas as consequências do seu pecado permaneceu. E no ápice da sua confissão, no Salmo 51, versículo 11, Davi disse: não me lances fora da sua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Davi era rei, ele tinha uma posição importante, ele tinha súditos, ele tinha uma nação importante que ele governava. Ele estava sentado num trono, ele tinha um cetro na sua mão, que ele levantava ou ele baixava, segundo a sua ordem. Gente viveria, ou gente perderia a vida. Ele fez isso com Urias. Mas quando a ficha caiu do pecado que ele havia cometido, ele não pediu a Deus para segurar o trono. Ele não pediu a Deus para guardar ele de perder o reino. Ele não disse: Senhor, eu não quero sair daqui do trono.
Eu não quero perder o cetro. Mas na sua oração de confissão, ele disse: não retire de mim o teu Espírito Santo, nem me tire da sua presença. A presença do Espírito Santo é melhor do que qualquer reino. A presença do Espírito Santo é melhor do que qualquer coisa que nós possamos ter. A presença do Espírito Santo é melhor do que qualquer posição que possamos ter na sociedade. A presença do Espírito Santo é melhor do que qualquer reconhecimento. A presença do Espírito Santo na nossa vida é melhor do que qualquer autoridade que possamos exercer na terra. Não retire de mim o seu Espírito Santo. Assim nós devemos ter o mesmo temor. Devemos ter o mesmo temor de não perder a comunhão com o Espírito Santo, pois sem Ele a vida cristã se torna árida como um deserto e sem propósito. É o Espírito Santo que aponta para nós os propósitos da vida cristã. A desconsideração e a negligência em relação às ações do Espírito Santo dentro de nós são particularmente destrutivas. Quando nós desconsideramos a presença do Espírito, isso é terrível, isso é ruim. Eu não sei se você já teve o desprazer de ter sido ignorado ou menosprezado por alguém, de ter sido ignorado, rejeitado por alguém. Olha, isso dói. Ser rejeitado é algo ruim. Isso é ruim, causa destruição. Nós precisamos ter a calma disposição séria de deixar que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração diariamente, não sendo negligentes e não desconsiderando a sua pessoa. A falta de consideração resulta em uma perda de sensibilidade espiritual, frustrando as ferramentas de restauração na nossa vida. Irmãos, o Espírito Santo tem uma ferramenta particular, individual, na medida certa, para trabalhar comigo e com você. E se nós ignorarmos a sua pessoa, se nós ignorarmos o Espírito Santo, essas ferramentas perderão o seu efeito. Assim, nós devemos estar atentos e receptivos à voz do Espírito, cultivando um coração sensível e obediente. Paulo aconselhou a igreja tessalônica, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, eu vou citar aqui esse texto: não apaguem o Espírito Santo. Olha, o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Não é que o fogo é o Espírito Santo e que nem o Espírito Santo é fogo, não. O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Então o fogo ele arde, o fogo ele queima, o fogo ele gera transformação, o fogo aquece. E aí Paulo disse: não apaguem o Espírito Santo. Esse ensino aqui de Paulo consiste na ideia de não bloquear a ação do Espírito Santo na nossa vida. Não apagar o Espírito Santo é não impedir a ação do Espírito Santo. Peraí, pastor, mas a Bíblia diz que operando Deus, ninguém pode impedir. Mas peraí, fatores externos, os demônios não podem impedir a ação de Deus na nossa vida. O inferno não pode impedir a ação de Deus na nossa vida. Jesus declarou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Agora tem alguém que pode impedir a ação de Deus na nossa vida. Faz assim. Pois é. Eis aí, o próprio e a própria. Por quê?
a ação do Espírito Santo na nossa vida depende de uma postura nossa, de um alinhamento nosso. Quando somos negligentes e desatentos, apagamos a chama do seu Espírito em nossa vida, e isso o entristece profundamente. Há também uma outra coisa: há os pecados de presunção. O que são pecados de presunção? São aqueles cometidos com conhecimento, consciência, com desrespeito deliberado à ação do Espírito. São aqueles que cometemos por prazer, de plena consciência. Quantos? Em um determinado momento de uma situação pecaminosa, o Espírito Santo fala na sua mente: ô meu filho, não entra por esse caminho não. E a pessoa pensa assim: não, depois eu arrependo, depois eu peço perdão, e vai embora. E toca o barco. Isso também pode ser chamado de pecado de estimação. Sabe aquele bichinho de estimação? Eu vi alguém outro dia lá no culto, lá na casa da Vanusa, lá não sei se foi o Zé Divino, um negócio assim, que estava querendo fazer um churrasco de um periquito que a Vanusa tem lá. Claro que não ia fazer, né, gente? Isso é só para irritar a Vanusa. E aí, o bichinho de estimação, você cuida. Muitos bichos hoje têm tido uma vida muito melhor do que muitos seres humanos, né? Os cachorrinhos de madame, né? Dá para ele aquela comidinha, aquele tratamento VIP, e depois vai dormir, né? Depois tem gente que fala que vida de cachorro é ruim. Nem todo cachorro tem vida ruim não, gente. Come, tá com a barriguinha cheia, vai dormir agora, né? Hotel pro cachorro, escola pro cachorro, dentista pro cachorro. Só Deus, né? Cuida do bicho. Investe nele tempo, dinheiro. Existem também os pecados de estimação. Existem os objetos também de estimação. Não é só os bichinhos, né? As heranças, as coisas que recebemos às vezes. Lá em casa eu tenho 2 bancos que o meu pai me deu, que foi da minha avó. Deve ser mais velho do que juntando uns 3 aqui, somando as idades de todo mundo. E que eu não abro mão dele. Eu já falei que se algum dia eu tiver que mudar e for para frente, vou mandar voltar com esse banco lá para casa do pai de novo. Devolve aí, filho. Madeira bruta. São as coisas de estimação. É aquilo que a gente cuida, é aquilo que a gente não abre mão. E nisso há também os chamados pecados de estimação. São aqueles que estão sempre ali, sempre presentes. Sabe o que são pecados de estimação? São aqueles que no mês passado você estava lá pedindo a Deus perdão por eles. 20 dias atrás você estava também fazendo a mesma coisa, pedindo perdão. Semana passada, essa semana, os pecados de estimação são aqueles que vez ou outra você se pega caindo nos mesmos pecados e pedindo perdão dos mesmos pecados. E a voz do Espírito Santo está falando conosco aqui nessa noite. Até quando você vai ficar nessa? Deixa esse bichinho de estimação embora. Eles representam inimizade declarada com o Espírito Santo. Esses pecados implicam na maior oposição à vontade de Deus e desprezo à sua misericórdia, porque quando nós não abrimos mão desses pecados de estimação, nós abrimos mão da presença do Espírito Santo, porque isso vai entristecendo ele. A rebelião aberta contra Deus através dos pecados obstinados pode levar o Espírito Santo a se afastar totalmente de nós. A Bíblia nos adverte sobre o cuidado de não endurecer os nossos corações quando ouvirmos a voz do Senhor. Olha, o que o texto lá de Hebreus 3,15 estava dizendo é isso, fazendo menção
aquela geração que saiu do Egito rumo à terra prometida. E aquela turma era tão obstinada, teimosa, gente, a ponto de tirar até Deus do sério. Você imagina? Povo rebelde. O Senhor falou com Moisés algumas vezes: esse povo é teimoso demais, povo rebelde. Moisés, diz o texto, que era o homem mais manso da terra, mas chegou um ponto dele ficar tão nervoso com o povo que começou a arrancar o cabelo da própria cabeça. Pensa que loucura! Chegou ao ponto de o povo tirar ele tão do sério. Deus falou com Moisés assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou acabar com esse povo todo aqui no deserto, eu vou levantar uma nova geração de você, vamos começar um novo povo aqui a partir de você. Agora olha o coração apaixonado pelo povo que liderava. Moisés disse assim: se não for possível perdoar esse povo, risca o meu nome também no livro da vida. O cara era desaforado também, mas Deus falou com ele, falou: rapaz, esse povo é teimoso demais. Tem hora que é assim. Os nossos pecados, esses de estimação principalmente, eles são um desafio contínuo à presença do Espírito na nossa vida. E quando Deus falou com Moisés que não ia mais no meio do povo, Moisés falou assim: olha, nós não vamos dar um passo se o Senhor não estiver conosco. Nós só vamos sair daqui se o Senhor estiver conosco. Então o Senhor perdoa esse povo, o Senhor perdoa essa gente. E Moisés fez uma oração de confissão ao Senhor. E depois nós vamos ver algumas orações de confissão cá na frente, feitas por outras pessoas, como é o caso de Neemias, confessando os pecados da sua nação. Irmãos, nós precisamos pensar nessas coisas, que existem coisas que às vezes nos alegra, existem coisas que nos dão prazer, e engana aquele que diz que o pecado só causa dores e tristezas. A princípio não, o final sim, mas a princípio não. Tem coisas que são prazerosas para a nossa carne. A nossa carne está inclinada para essas coisas da vida mundana, pecaminosa, mas entristece o Espírito Santo. Essas coisas causam separação e a gente precisa pensar nisso. O conceito que Paulo estava estabelecendo aqui nesse texto que nós lemos é que o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção, significando tanto tempo de deixarmos esses corpos terrenos através da morte, quanto na ressurreição geral. Sabe o que é selo? Ontem eu estava indo para Teófilo Otoni. Chegando em Teófilo Otoni, uma boiada assim, na beira numa propriedade assim, na beira da pista, e nas orelhas dos bichos lá, umas etiquetas. Aquelas etiquetas têm ali a marca do dono, tem ali as informações a respeito daquele animal. Antes, a marca era feita com ferro quente. Esquentava o ferro lá até o negócio ficar vermelho. Chegava lá no couro do bicho, né? Encostava lá e ficava a marca. Paulo disse o seguinte, quando a turma começou a cobrar dele, porque tem gente também que é assim, viu, irmãos? Tem gente que é terrível. Tem gente que a vida já passou, a pessoa já virou a página, já mudou de vida, foi transformada, está servindo ao Senhor. Mas o diabo, ele consegue um murinete e dá na mão de muita gente para pescar naquilo que é chamado de mar do esquecimento. E a pessoa começa a trazer de fora esses problemas que a pessoa já está
na presença de Deus e a pessoa continua cobrando essas coisas, lembrando aquilo passado da pessoa, fulano foi isso, foi aquilo outro. Gente, a igreja é para isso. Jesus disse o seguinte: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. A igreja é um lugar cheio de eis isso, eis aquilo outro. É um lugar de gente transformada que está num processo de santificação para continuar a caminhada com o Senhor. E o engraçado é que tem um montante de gente que diz aí: olha, não vou na igreja não, porque lá tem um monte de gente assim, assado. Vai no mesmo supermercado, vai na mesma farmácia, vai no mesmo banco, só não pode vir na mesma igreja. É interessante. Isso significa uma desculpa muito grande, né? Sabe o que significa isso? Voltando aqui à história de Paulo. Quando a turma começou a cobrar de Paulo aquilo, isso, que Paulo já foi aquilo e aquilo outro, jogando na cara dele os problemas do passado, Paulo abriu a boca. Está lá em Gálatas, Paulo, não lembra que é a referência, mas está aí. Paulo diz assim: olha, ninguém me inquiete. A linguagem clássica da Bíblia. Vou falar com você no português. Paulo estava dizendo assim: ó, para de me torrar, para de me encher. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sabe o que Paulo estava dizendo? Jesus esquentou aquele ferro lá no fogo, vermelhinho, e colou em mim. Esse selo que o Paulo estava dizendo aqui em Efésios é selo de propriedade, é etiqueta de propriedade, é o nome de propriedade. O que Paulo estava dizendo aqui é o seguinte: olha, o Espírito Santo nos selou, o Espírito Santo nos etiquetou, dizendo que nós somos propriedades dele. E o que ele estava dizendo é isso: não entristeça o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados, marcados. Selo é de propriedade, vocês pertencem ao Senhor. Vocês foram selados para o dia da redenção. Inviolabilidade. Você chega no mercado para comprar um produto, se o produto estiver aberto, o iogurte, né, o Danoninho que a Ana gosta, você chega lá, se tiver com o lacre rompido, você não compra. Sinal que foi rompido. O que Paulo estava dizendo é isso: vocês foram selados, vocês devem permanecer intactos. Vocês têm um dono. Vocês têm um dono. O dono é o Espírito Santo. O dono é Deus. Esse selo é um sinal de nossa segurança e proteção. Nós somos marcados como pertencentes a Deus, destinados à redenção final. Esse selo é a marca de propriedade que recebemos em nossa vida, em nossa alma. Nos tornamos propriedades de Deus, participantes da natureza divina. Olha o que Paulo falou no capítulo 1, versículos 13 e 14 de Efésios. Vou citar aqui na versão NVI. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito da promessa. Diga comigo: selados com o Espírito da promessa. Fala aí. Valeu com o ensaio. Vamos lá, 1, 2, 3. Selados com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Selados, aqueles que pertencem. Ô meu filho, você não pertence a um mundo de pecado. Você não pertence a esse mundo perdido, terrível, que João diz que jaz no maligno. Você pertence ao Senhor. Paulo disse aos Colossenses que nós fomos comprados com alto preço. Jesus na cruz, Ele pegou a cédula promissória, o boleto de dívida que havia contra nós, cravou lá na cruz do Calvário e disse: está paga a dívida. Então nós temos um dono.
E nós não podemos entristecer esse dono. Esse selo nos garante a segurança de que pertencemos a Deus e que Ele completará a obra que começou em nós. O Espírito Santo é um sinal de que pertencemos a Jesus. Escute isso. No dia do julgamento, aqueles que têm o Espírito Santo em seu coração será poupado, porque nós já fomos julgados em Cristo lá na cruz. Não existe um homem livre do julgamento de Deus. O detalhe, aquele que está em Cristo, ele foi julgado lá na cruz, e ele está livre de qualquer condenação. Mas aquele que não tem o Espírito Santo, logo aquele que não tem a marca de propriedade, aquele que não tem a marca, o selo de propriedade, esse está sujeito ao julgamento. E entristecer o Espírito Santo através dos nossos pecados cancela essa segurança, invertendo o nosso direito de vida eterna. Olha, a Bíblia fala a mesma coisa para dois personagens bíblicos, e que para mim são dois textos dos mais tristes que existem na Bíblia. A Bíblia fala a mesma coisa para Sansão e para Saul. Quando Saul perdeu o senso de direção de Deus na governança de Israel, e quando Sansão entregou a fonte da sua força, brincando com toda aquela situação pecaminosa com Dalila. Aí o texto bíblico diz a mesma coisa para ambos, que o Espírito de Deus se retirou deles. É a coisa mais terrível que tem. É a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Não é quando descobre que tem uma doença incurável, não é quando foi reprovado na faculdade, não é quando tomou um prejuízo financeiro, não é quando perdeu um ente querido, por maior que seja a dor. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é essa pessoa já ter sido tão cheia do Espírito Santo e de repente o Espírito Santo se retirar. Porque a pessoa chega a um nível que vai entristecendo o Espírito Santo. Olha, a resistência é a mesma, gente. Se alguém começa a brincar conosco, fazendo hora com nossa cara, menosprezando, tirando a gente, brincando conosco, chega um momento que você deixa a pessoa para lá. Chega um momento que você afasta. Chega um momento que esse relacionamento ele já não é mais interessante. O Espírito Santo é a marca que nos identifica como propriedades de Deus, garantindo-nos a sua proteção. Desse modo, se entristecemos o Espírito Santo, estamos minando a nossa identidade como propriedade e segurança de Cristo. A fim de nos manter firmes, Ele nos dá aqui uma pequena porção daquilo que nós receberemos na eternidade. Como é bom poder ser cheio da presença do Espírito Santo. Como é bom poder andar em Espírito. Como é bom poder desfrutar da sua companhia. Como é bom poder ouvir a sua voz. Ei, eu estou aqui nessa noite para te dizer que isso é apenas um pouquinho daquilo que está reservado para nós na eternidade. Então é tempo de nós despertarmos espiritualmente, é tempo de renovarmos espiritualmente e firmarmos a nossa fé cada vez mais na presença de Deus e servirmos ao Senhor com alegria. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, nos assegurando de que um dia estaremos completamente na presença dEle, não mais sujeito a essas questões de dificuldade aqui da terra. O pecado não vai mais nos dominar. Assim nós devemos viver em conformidade com essa realidade, permitindo que o Espírito Santo guie e transforme as nossas vidas. Termino aqui dizendo: não abra mão da presença do Espírito Santo na sua vida. Ame o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Pelo contrário, seja cheio do Espírito Santo.
Seja cheio da presença dEle. Busque a presença dEle. Ande em espírito, viva em espírito. Faça tudo para a glória dEle. Em nossa caminhada cristã, a presença do Espírito, ela é essencial. O Espírito nos guia, nos conforta, nos santifica. Quando entendemos a profundidade do amor de Deus e como o Espírito transforma a nossa vida, percebemos a gravidade que é entristecê-lo com os nossos pecados. Guarde isso. O Espírito Santo é uma pessoa que se entristece quando nós pecamos contra Ele. O Espírito Santo, Ele resiste quando nós entristecemos Ele. Devemos ter o coração sensível à sua voz. Termino dizendo que a nossa vida seja um reflexo da santidade de Deus, vivendo de maneira digna a nossa vida cristã, caminhando, olhando para frente. Fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos chamados da perdição para a liberdade em Cristo Jesus. Fomos chamados da condenação para a salvação. E quem opera isso em nós é o Espírito Santo, que nos conduz ao arrependimento, que nos convence de que somos pecadores, que nos convence que há um peso de justiça sendo aplicado sobre nós, e que Jesus se fez castigo para que nós fôssemos livres. Ao não entristecermos o Espírito Santo, nós vivemos em plena comunhão com Deus, desfrutando das suas bênçãos, e nos encontramos assegurados. O que é assegurado? Quem tem carro e vai fazer um seguro, se acontecer qualquer situação, o carro está assegurado, o seguro garante que a pessoa não fica no prejuízo. Agora, tem que ter as regras, né, gente? O seguro dá para a pessoa que fez, a empresa de seguro dá para a pessoa que está assegurando o carro, as regrinhas. A regra é essa. A regra é desse jeito. Se acontece alguma coisa que fugiu à regra, a pessoa perde o seguro. O veículo deixa de estar assegurado. Em Cristo, na pessoa do Espírito Santo, que mora em nós, nós estamos assegurados. Não há riscos, não há perda, há uma garantia, há um selo de propriedade. Então nós não podemos romper esse selo, nós não podemos fugir dessa regra, porque senão nós deixaremos de estar assegurados. Que cada um de nós possa ser fiel e vigilante, lembrando sempre que somos templos e moradas do Espírito Santo, e que através dele somos selados para a redenção, a saber, para o último dia. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Quantos aqui amam a presença do Espírito Santo? Quantos aqui são cheios da presença do Espírito Santo? Oh, aleluia, 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 aleluia. Não abra mão da presença do Espírito Santo na sua vida. Que o Espírito Santo se manifeste a você, te encha da presença dele, te desperte, te renove. Que o Espírito Santo derrame sobre você da sua graça, do seu fogo, e aqueça o seu coração. Que você não seja mais encontrado em você mesmo, mas que você viva unicamente e exclusivamente para a glória dele.